Bom, olá. A gente vai trabalhar o texto da Giora, comentar, né, um pouco o texto da Giora, que deve ser lido na íntegra, 1, 2, 3 vezes. É um texto muito bom. Está no último livro que a Silvia Lani publicou, Arqueologia das Emoções, e o nome do texto dela é Emoção na Criatividade Artística. Então, vocês viram, né, que para Giora fala da criatividade como um dos mais importantes fenômenos da consciência, né? E ela vai destacar no início do texto que a psicologia só vai estudar, né, só vai se interessar por estudar a criatividade quando a psicologia passa a pensar o homem integralmente, né? São aquelas linhas da psicologia que buscam pensar o homem integralmente e não apenas seus processos mentais ou seu comportamento, né? Então ela fala da importância no texto, né, da importância da psicanálise, da psicologia analítica de Jung e da psicologia sócio-histórica para o estudo da criatividade, né? E por isso também a gente entende que a psicologia sócio-histórica tem esse papel inovador, né? Posto que não se foca, além de não se focar só no comportamento ou no funcionamento mental, de pensar o homem como um todo, em seu desenvolvimento, em seu processo histórico, inserido em sua cultura, né? Então, ela vai nos falar da importância da atividade criadora, que é realizadora, né? A atividade criativa é realizadora, né? Não é só viver, é viver e se realizar. Não tivemos tempo, a gente não teve tempo de estudar os textos de Luria sobre a escrita, mas ele tem um livrinho chamado O Homem com o Mundo Estilhaçado, que ele conta a história de um atendimento que ele fez por 30 anos, né, de um soldado chamado Zazetsky, que o livro chama O Homem com o Mundo Estilhaçado. É um livrinho que o Luria tinha o maior desprezo por ele, considerava ele literatura, né? Então, esses azetes que o Luria atendeu no hospital, o Luria fala 26 anos, mas ao todo é um trabalho de 30 anos, né? Então esse soldado foi atingido por um estilhaço de bomba que destruiu parte do seu cérebro. Então, quando o Luria começa a atender, esse homem não sabe nem o nome dele, não sabe nada, né? Ele perdeu todo o conhecimento dele, memória, ele não sabia quem que era, não fazia ideia de se teria família, se não teria família, né? Então, bastante lesado, e o Luria vai treinando habilidades com esse homem reaprende a escrever e vai se organizando, se reorganizando através da escrita. Esse livro, o Luria fala, o livro é dele, porque tem os relatos do Zazetsky, né? De como que, apesar dele ter perdido todo o seu conhecimento anterior, ele vai se reorganizando, né? A escrita vai auxiliando nesse trabalho de reorganização, né? Reorganizando a vida com a ajuda da escrita, que é, sem dúvida, uma atividade realizadora. Quem gosta de escrever sabe disso, eu gosto, eu sei. Aliás, eu defendo isso com unhas e dentes, né? Meu mestrado foi sobre escrita criativa, com base em Vygotsky, então é um tema que eu tenho muito apreço, né? Então, quem escreve organiza pensamentos, organiza sentimentos. Tem uma autora, Maria Antônia Oliveira, uma poetisa, que diz em um poema chamado Presente, ela fala: ganhei lápis de ouro com ponta de arco-íris, mas não é de desenhar nem de escrever, é de abrir janelas. A escrita abre janela para o mundo, abre janela para a alma, né? No fim, ela vai dizer que o lápis não gasta ponta, pelo contrário, quanto mais escreve, ele fica cada dia mais comprido e ela mais feliz, né? É a realização. Então, é isso que a gente trata aqui nessa parte da disciplina, né? Da criatividade como uma atividade realizadora, né?
como, da criatividade como algo a ser preservado, ser estimulado, né? Até para a manutenção da nossa rigidez, né? Da nossa saúde mental. Então, voltando a Giora, ela traz informações como a nossa espécie desenvolve essa capacidade criativa a partir do desenvolvimento da consciência, que por sua vez se desenvolve a partir dos usos dos instrumentos, como a gente viu em Leontiev. Na página 79, referindo-se a uma observação de Fischer, ela afirma que com a utilização de ferramentas e instrumentos, nada mais foi impossível para o homem que foi criando e fabricando o meio adequado para conseguir o que antes não conseguia, e assim se sobrepôs à natureza e iniciou um estágio de desenvolvimento que nos afastou dos nossos ancestrais mais próximos, né? Então ela fala sobre o desenvolvimento das funções superiores, que, como a gente já viu, são todas aquelas que se desenvolvem após a linguagem, durante o processo de socialização e que dependem da cultura em que o ser humano está inserido, como a gente acabou de ver em Lúria, né? Nas sociedades onde a transmissão da cultura se faz oralmente, a memória e a atenção são mais valorizadas que outras funções psíquicas. Sem dúvida, o desenvolvimento de tantos equipamentos, né, para amenizar memórias que a gente desenvolveu diminuiu a nossa capacidade de memória, né? Já que a gente atribui essa função a esses instrumentos externos, né? Os celulares, os computadores, né? Se a gente perde o celular, hoje em dia a gente está perdido, porque foi toda a nossa memória, grande parte da nossa memória foi com ele, né? Então, os produtos da criatividade humana é que tem possibilitado um salto quantitativo na consciência, num movimento dialético ininterrupto, e todos os indivíduos têm capacidade de ser criativos, né? O Vygotsky fala, todos, né? Não são só os grandes gênios, todas as pessoas são criativas, né? Mas essa criatividade não é inata, né? E vai depender da cultura em que a pessoa está inserida para poder se desenvolver. São as condições nas quais se encontram os indivíduos que podem torná-los mais criativos ou menos criativos, e para que essas funções se desenvolvam é preciso um longo período de aprendizado, né? O Vygotsky já falou, olha, nas sociedades avançadas, nas altas camadas da população, estão as pessoas que se destacam pela criatividade, o resto é exceção, né? Então, a psicologia sociohistórica também tem evidenciado que quanto maior o desenvolvimento dessas funções psicológicas superiores, como a atenção, a memória, a percepção, maior a probabilidade dos indivíduos serem criativos, embora dependam também de outras funções da consciência, como o sentimento, a intuição, a sensação. Ela reforça que a criatividade não pode ser vista como natural, né? Ou como um dom, né? O Vygotsky mesmo falou lá naquele texto, olha, se o Mozart tivesse nascido nas Ilhas Samoa, ele não teria composto o que ele compôs, né? Ele podia até tocar alguns acordes na flauta, mas seria só isso, né? Podia tocar até melhor que os outros do meio dele, mas não teria como compor as coisas que ele compôs, né? Então, nós não podemos ver a criatividade como um dom, como uma graça divina inscrita no indivíduo, né? E ela, para provar isso, ela chama a atenção para aqueles períodos na história da humanidade, como o Renascimento, em que a criatividade se manifesta de uma forma extraordinária, né? A Silvelani também fala disso, né? Os tempos de crise, aqui na ditadura, né? Como se produziu no Brasil, né? Durante a ditadura, a gente sabe disso, né? Então, ela postula que os surtos de criatividade, em geral, estão ligados a situações de crise. Porque, para o Lúria, a criatividade é a nossa capacidade de resolver problema. A gente cria para resolver problema. Então, ela é uma função essencial, né?
Ela reforça a ideia de Vygotsky de que a criatividade está presente em todas as atividades dos indivíduos em maior ou menor grau. Assim, um desenho, uma forma de enquadrar uma foto, de inventar uma receita, tudo é criação, né? Tudo é invenção, tudo é criação, eu crio, né? Então, por exemplo, cozinhar. Cozinhar exige conhecimento dos ingredientes, dos temperos, a imaginação trabalha sobre o que se conhece, né? E as novas receitas são feitas dessas combinações das informações e conhecimentos que a gente já tem, né? Então, cozinhar é um ato criativo, né? Criar uma receita, inventar algo novo na cozinha é algo criativo, né? E é o ato cultural, como diz o Lévi-Strauss, né? Você transformar o cru no cozido, né? Então, a criação está presente nos atos do cotidiano, está presente na vida cotidiana, né? Mas existem culturas que facilitam o desenvolvimento da criatividade, enquanto há culturas que o emperram, diz a Giora. E isso a gente tem que prestar muita atenção, né? As sociedades conservadoras, autoritárias, rígidas, tendem a restringir o potencial criativo das pessoas, especialmente na esfera artística em que estão envolvidas as fantasias, que são a expressão concreta das emoções. Então, nesses governos totalitários, as obras de arte costumam ser proibidas, os livros costumam ser queimados, né? Toda expressão que contesta qualquer coisa, toda expressão livre, né? Porque a arte não tem que ser convencional, ela tem que ser inovadora, né? A arte subverte mesmo, a arte é para subverter, para provocar, para impactar, para afetar quem está usufruindo dela, né? Então, nessas sociedades conservadoras, são comuns esses movimentos de censura a muitas formas de arte, né? E nessas sociedades, o tipo de educação visa fundamentalmente reprimir afetivamente, né? Reprimir a criação artística, reprimir afetivamente, e agentes socializadores como a escola buscam valorizar e desenvolver habilidades voltadas à formação profissional, né? Os indivíduos formados para o trabalho, não para o trabalho inteligente, para o trabalho que obedece, né? Pois seu objetivo fundamental é formar mão de obra que o mercado exige. Em outras palavras, buscam desenvolver mais racionalidade e menos sensibilidade. E ensina-se a pensar, mas não a sentir. E aí reside um problema, pois um dos maiores componentes da criatividade é a emoção. Na página 82, ela afirma que só muito recentemente alguns grupos de educadores e artistas têm reconhecido a importância da atividade artística para o desenvolvimento integral do ser humano e têm sido iniciadas algumas práticas artísticas junto a classes desfavorecidas, mas são poucos, né? São raros esses projetos, essas iniciativas. Destaca que o homem não tem apenas necessidades materiais, como já dizia o velho Marx, mas também necessidades espirituais, éticas e estéticas. E a arte é justamente a atividade que teria condições de preencher todas essas necessidades. Acrescenta que para Jung a arte se constitui na única atividade na qual o homem pode exercer 4 funções que ele considera principais na consciência, que são a intuição, o sentimento, a sensação e o pensamento, e que todas as pessoas são capazes de expressar criativamente em diversas atividades, especialmente na arte. Então é isso. Leiam o capítulo da Giora, Emoção da Criatividade Artística, é riquíssimo, não dá para comentar ele inteiro aqui, né? Para refletir na importância da arte como atividade realizadora e da importância disso para a psicologia. É isso.